Bom dia, Sol, que nos enche de energia e nos convida a sair de casa para viver a vida e saudar a natureza, que nos convida a amar, a saborear o fruto precioso desta terra e compartilhar esta alegria com os amigos, sentir o tempo e, ao senti-lo, valorizar o que é raro, único, exclusivo. Deixar-se envolver pelos sons, pela magia das vozes, que traduzem a nossa alma, o nosso coração, as nossas emoções. Um dia como este merece que brindemos à vida, ao Alentejo, à vidigueira. Bem-vindos ao webinar Sustentabilidade do Setor Vitivinícola do Alentejo. Como moderador temos Manuel Baioa, professor de História e investigador do Centro Indisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora, doutor em História Contemporânea pela Universidade de Évora e jornalista no Diário do Alentejo e na revista Paixão pelo Vinho. Será a pessoa que vai coordenar este webinar. Irá abordar o tema da sustentabilidade do setor vitivinícola do Alentejo. Foi organizado pela ACOS e pela Adega Cooperativa de Vidigueira Cuba e Alvito. José Miguel Almeida será o primeiro interveniente, presidente da Adega Cooperativa de Vidigueira Cuba e Alvito e também presidente da ATEVA, Associação Técnica dos Viticultores do Alentejo. De facto, este programa de sustentabilidade dos vinhos do Alentejo é um programa muito importante para o Alentejo. Portanto, o Alentejo é líder na comercialização de vinho de qualidade, mas também quer ser líder na sustentabilidade. Para isso, a CVR Alentejana, em parceria com a Universidade de Évora, implementou o Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo. Este programa pioneiro visa a adoção de melhores práticas na vinha e na adega para produzir uvas e vinho de qualidade de forma economicamente viável, protegendo ao mesmo tempo o meio ambiente. Então, dou a palavra ao José Miguel Almeida, que irá fazer a primeira intervenção. Muito obrigado, Sr. Moderador. Muito boa tarde a todos e a todas, os aqui presentes e aqueles que em casa nos acompanham. Dizer em primeira mão que é um enorme privilégio para a Adega Cooperativa de Vidigueira Cuba e Alvito poder associar-se a este webinar, sobretudo com este tema, a sustentabilidade do setor vitivinícola do Alentejo. De facto, falar de sustentabilidade é falar do passado, do presente e do futuro. Porque sustentabilidade tem também muito a ver com aquilo que são as heranças culturais, que são as práticas que ao longo de algumas décadas e até às vezes séculos têm sido mantidas até aos dias de hoje, e sustentabilidade é também garantir que no futuro as gerações vindouras têm a possibilidade, pelo menos, de beneficiar dos recursos que hoje beneficiamos. A minha intervenção, e com este riquíssimo painel de intervenções, não vai ser sobre o nosso study case da Adega Cooperativa de Vidigueira Cuba e Alvito. A minha intervenção cinge-se a algumas palavras genéricas sobre a questão da sustentabilidade que queria partilhar convosco, porque efetivamente é preciso centrar o tema. E é preciso centrar o tema porque vamos ter uma década na qual a sustentabilidade vai ser muito falada, na qual vão seguramente surgir uma série de apoios para premiar a sustentabilidade no setor vitivinícola e noutros setores da nossa atividade agrícola e, portanto, o tema deve ser centrado, o tema deve ser falado e o tema deve ser efetivamente muito debatido entre os especialistas para que possa ser percebido pela comunidade em geral. Aquilo que vos trazia para hoje e como tema de debate em particular tem a ver com os pilares da sustentabilidade. Eu chamo-lhe pilares, há quem prefira chamar-lhe vetores, há quem prefira chamar-lhe áreas da sustentabilidade. E, de facto, quando assim o dizemos, estamos a referir-nos àquilo que deve ser a vertente económica, ambiental e social
da sustentabilidade. E porquê falar disto? Falar disto porque nos últimos tempos, e sobretudo desde que a sustentabilidade passou a ser uma palavra frequentemente utilizada no seio das nossas empresas, dos nossos órgãos de comunicação social, da vida das pessoas, muito se tem centrado somente a sustentabilidade na sua vertente ambiental. E eu queria aqui desmistificar esta ideia, porque efetivamente sustentabilidade tem 3 vetores. E, em termos de analogia, se nós considerarmos uma mesa com 3 pés e retirarmos um desses pés, ou 2 deles, essa mesa não se vai conseguir aguentar. E isto deve estar sempre presente na nossa mente. Para nós termos sustentabilidade que eu chamo sustentabilidade integrada, nós temos que ter uma perfeita divisão equitativa entre estes 3 pilares: económico, social e ambiental. Concretamente em relação aos indicadores ambientais, e uma vez que falamos hoje especificamente do setor vitivinícola, que é aquele ao qual pertencemos, muitos têm sido os passos e vão ser abordados aqui durante a tarde dos trabalhos de hoje. Temos aqui exemplos fantásticos daquilo que é feito a nível, por exemplo, da redução da quantidade de água utilizada. Aquilo que é feito, e depois também o Presidente Francisco Mateus o abordará, a diferença entre o estado que estávamos em 2013 e o estado em que estamos hoje, em 2021. A evolução foi avassaladora. Portanto, outro exemplo, a questão da reutilização da água nas adegas. Absolutamente fundamental. Hoje em dia tem-se uma enorme sensibilidade para aquilo que são as várias utilizações que a água pode ter no processo de produção dos vinhos. São apenas 2 pequenos exemplos. No que diz respeito aos indicadores económicos, por exemplo, a questão da rentabilidade, do volume de negócios, das despesas das empresas com saúde e com segurança, a importância que isto tem. Tudo isto é sustentabilidade. Por vezes, esta sustentabilidade económica e estes vetores menos falados são esquecidos. Por outro lado, falar-vos também de indicadores sociais. E em relação a indicadores sociais, é obviamente da máxima justiça que abordem aqui 4 vetores importantes, nomeadamente as práticas laborais, o tipo de contratos que as pessoas têm na sua atividade laboral. Isto é sustentabilidade dos postos de trabalho de quem trabalha dia a dia nas empresas. A questão da sociedade, o foco que as empresas, seja qual for a sua tipologia, dão relativamente àquilo que são as atividades da comunidade. As empresas interessam-se pela comunidade, as empresas apoiam vivamente a comunidade, investem na comunidade local. Isto é sustentabilidade. Depois, a nível dos direitos humanos, a questão da discriminação. Empresas que discriminam, que não discriminam, e sabemos o quanto isto está hoje em dia em debate na nossa sociedade e não só. E também a questão da responsabilidade pelo produto. A responsabilidade ao nível da satisfação do cliente, da satisfação e daquilo que é a garantia de qualidade com sistemas de certificação exigentes, não só porque os mercados o exigem, mas porque o ADN das organizações assim as move. Portanto, eu queria deixar aqui, nestes 3 parâmetros, se assim também pudermos chamá-los, económicos, sociais e ambientais, uma ideia de que a multiplicidade de indicadores que devem ser verificados, que devem ser analisados, é absolutamente extensível e evolutiva, mas sem nunca perdermos algo de vista. E este algo de vista que eu queria chamar aqui a atenção é precisamente o equilíbrio, a interligação, mas a coabitação entre estes 3 vetores da sustentabilidade. Só desta forma nós vamos poder dizer que temos uma sustentabilidade integrada do setor vitivinícola e não uma sustentabilidade assente exclusivamente em metas ambientais, que é aquilo que hoje em dia facilmente
e comumente nós vemos grande parte das empresas comunicarem. Portanto, muitas empresas praticam estes 3 pilares. Acho que é importante comunicarem-nos, acho que é importante darem uma visão de abrangência à sua atividade. Nós, pela nossa parte, na Adega Cooperativa de Vidigueira Cuba e Alvito, é aquilo que fazemos, tentamos dar esta amplitude, tentamos ser socialmente responsáveis, tentamos ser economicamente responsáveis e tentamos ser, todos os dias também, ambientalmente responsáveis. Portanto, Sr. Moderador, eram estas palavras que queria aqui deixar, obviamente, disponível para mais alguma intervenção que queiram efetivamente que faça. Muito obrigado. Então, agora é a fazer a segunda intervenção, Francisco Mateus, portanto, Presidente da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana e também Presidente da Comissão Executiva da Associação Nacional das Denominações de Origem Vitivinícolas. Irá apresentar o Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo. Então, faz favor. Muito obrigado. Eu quero dar, em primeiro lugar, os parabéns à Ovibeja por esta 37ª edição, num contexto que é novo para todos nós, e uma saudação especial à ACOS e à Adega Cooperativa da Vidigueira Cuba e Alvito por trazerem este tema neste ano aqui no Alentejo e para o setor vitivinícola. É de facto um setor que tem dado pergaminhos, não só em Portugal, mas também lá fora, que tem mostrado aquilo que é possível fazer em termos de sustentabilidade na agricultura, e aquilo que eu vos trago hoje aqui, de facto, é o programa que nós instituímos a partir de 2013 e percebemos o que é que tem sido feito no Alentejo, na expectativa que isto também possa servir de inspiração quer para outros setores, quer para outras regiões do nosso país. Isto é uma evolução muito rápida para se nós percebermos. Nós, de facto, já estamos com 8 anos de trabalho de sustentabilidade no Alentejo. Começámos em 2013 com o diagnóstico, o que é que queríamos fazer, e começámos a desenhar e a planear aquilo que iríamos fazer nos anos seguintes. Em 2014 tivemos a ativação, depois mais à frente vou detalhar um bocadinho mais. Em 2015, efetivamente, começámos a trabalhar com os produtores no terreno e a acompanhá-los, e desde então, de facto, temos vindo aqui com este processo de implementação, de melhorias, e na parte da comunicação, que teve mais intensidade a partir de 2018, e em 2019 começámos a fazer os trabalhos necessários para que os produtores do Alentejo pudessem ter um referencial para se poderem certificar em produção sustentável, e em agosto do ano passado essa certificação passou a ser possível. Portanto, estamos em 2021, estamos com 9 anos, ou 8 anos e 3 meses de trabalho de uma região em todo um tema. Como é que evoluímos ao longo deste tema? Como já vimos, tanto entre abril e setembro de 2013 houve de facto um trabalho de base em que foi feito o diagnóstico, em que contexto é que nos queríamos movimentar, quais eram as nossas expectativas e os requisitos. De setembro até dezembro fez o desenho, passámos a ter aqui de facto, a começar a olhar um bocadinho a etapa seguinte e a perceber que objetivos, em que áreas é que íamos intervir e como é que isto ia ser financiado. É preciso aqui dizer e clarificar que a CVRA é uma associação privada, portanto os fundos que tem disponíveis para fazer isto não são fundos públicos, são fundos que são provenientes das taxas que o setor paga pela certificação de vinho. Em março de 2014 definiu-se o que é que se queria para o ano 1 e depois para os indicadores ou a visão para os anos seguintes, e em 2014 de facto ativámos a coisa efetivamente pela contratação de uma pessoa que muitos de vocês já conhecerão e que tem sido determinante para o sucesso de todo este processo. Obviamente que não fizemos isto sozinhos, não nos sentámos a uma mesa e começámos a ver o que é que vamos fazer no Alentejo. Fizemos aqui um benchmark internacional
tendo presente sempre as regiões em que as questões de temperatura, as questões de solos fossem o mais similares com aquilo que temos no Alentejo e, portanto, foram identificadas o caso concreto da California Sustainable Wild Alliance e dos vinhos de Chile. Juntámos um conjunto de 31 especialistas, da parte ali mais académica, Universidade de Évora, do Algarve, Universidade de Lisboa, Politécnico de Beja, Politécnico de Porto Alegre, mas também a componente técnica, a ATEVA, e depois os próprios produtores, a Adega Cooperativa de Borba, o Esporão, a Fundação Jean de Almeida e Sograp, e ouvimos o setor. À medida que íamos fazendo as coisas, íamos ouvindo o setor. E cresceu isto que nós chamamos o Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo, que, se nós pensarmos bem, é, na sua essência, um conjunto de boas práticas que podem ser implementadas, ou que devem ser implementadas, e que no final poderão conduzir, se o produtor assim o quiser, a uma certificação. O PSVA são 18 capítulos, são 11 capítulos de intervenção primária, são aqueles que são abertos inicialmente a cada um dos membros, e depois, quando estes capítulos estão preenchidos, é aberto uma segunda leva, os capítulos de intervenção secundária, que, como veem, só são capítulos abertos para quem tem viticultura e adega, e, portanto, digamos que é para quem cumpre toda a cadeia normal, desde a vinha até à garrafa, é que tem que ter estes capítulos todos preenchidos. No resto, um viticultor, por exemplo, são 6 capítulos, são obviamente exigentes e dedicados à vinha. Na adega, os capítulos também só são dedicados na adega, mas depois ali, de facto, no âmbito de viticultura e adega, há mais exigência, é normal, estamos a falar de outros produtos, de outras envolventes, e aquilo que o Sr. Presidente da ATEVA referiu anteriormente, a questão socioeconómica, o desenvolvimento regional é claramente importante, mas é algo que nós também percebemos que, se puséssemos isso logo no início, poderia ser uma razão para desencorajar alguns produtores a avançarem. E, portanto, o modelo que instituímos para o PSVA era este. Portanto, temos 18 capítulos. Aqui vem um exemplo de um capítulo. Este capítulo, que é o capítulo de produção vitícola, tem lá dentro, são 14 critérios, e depois, dentro de cada critério, temos a avaliação de cada um deles. Portanto, isto é um trabalho que é exigente, é um trabalho que é demorado, mas eu julgo, e depois vamos ter aqui casos concretos de empresas que estão a aplicar o PSVA, que acaba por ser uma metodologia simples e que nos vai indicando que, sempre que nós vamos adicionando mais alguma camada, mais alguma prática àquilo que já fazemos, estamos a melhorar em termos de nível de sustentabilidade. Portanto, os níveis como estão, como podem ver, isto não sei se isto tem aqui um apontador. É um nível, pode ser pré-inicial, inicial, intermédio ou desenvolvido, que é o nível mais elevado. E assim, em 2015, quando começámos de facto a implementação, o que tínhamos na altura, os resultados que tínhamos na altura, não sei que os podemos sistematizar e sintetizar desta forma, tínhamos 91 membros, essas empresas e esses viticultores representavam 20% da área de vinha, foi um ano em que fizemos 77 autoavaliações, em que os produtores fizeram 77 autoavaliações, envolvemos connosco 4 entidades fora da Comissão Vitivinícola, portanto tínhamos 4 parcerias, com essas parcerias conseguimos envolver mais 15 agentes económicos e que produziram aqui conhecimento dedicado a esses agentes económicos, portanto foram 4 documentos produzidos. Portanto, há aqui também claramente uma componente de conhecimento que vai alavancar o crescimento no futuro. Em termos de desenvolvimento e gestão do programa, tínhamos em 2015 os tais 11 capítulos de intervenção primária, são 108 critérios de avaliação e, obviamente, tivemos aqui uma componente necessária, a componente de partilha, de dizermos o que é que estávamos a fazer e de pôr os produtores a dizerem uns aos outros o que é que estavam a fazer, e fizemos em 2015 uma iniciativa onde tivemos 21 participantes. Em termos de comunicação, avançámos de forma bastante tímida até, 3 iniciativas, portanto, aqui e acolá alguma comunicação sobre aquilo que estávamos a fazer. Não queríamos entrar em ideias de que estávamos a fazer tudo bem ou que o trabalho estava feito. Isto era o lançamento do PSVA e, portanto, fomos sempre muito comedidos na comunicação que fizemos inicialmente. Mas, portanto, evoluímos. O ano passado já tínhamos 428 membros. Portanto, vejam bem o crescimento que se foi conseguindo fazer ao longo dos anos. E esses 428 membros que representam já não os 20% da área de vinha que representavam em 2015, mas sim 42%. É um bom crescimento e, se tivermos em conta que a área de vinha no Alentejo também tem aumentado, então ainda tem mais valor.
e chegámos a 2020, em que, olhando para estes indicadores de medição que temos usado, verificamos então o que é que já aconteceu nestes anos em que estamos de facto a implementar. Os membros já vimos, portanto, têm vindo a aumentar e a área de vinha também, portanto, estamos a falar de pessoas, de empresas, de áreas de vinha onde há um compromisso em aplicar melhores práticas. Foram feitos até 2020 303 autoavaliações, então estamos a falar das pessoas que vão picar todos aqueles critérios e ver de que forma é que estão a fazer, e a Comissão Vitivinícola tem uma equipa que acompanha precisamente as pessoas para essas autoavaliações. Já não temos só 4 parceiros, já temos 20, já não temos só 15 agentes económicos envolvidos, já são 185, e o conhecimento que produzimos, que vai chegar, que chega aos agentes económicos envolvidos, mas também a todos os produtores. Temos 38 documentos, portanto é conhecimento que foi gerado no âmbito do trabalho que fazemos e que está disponível para todos os produtores do Alentejo e que são membros do PSVA. Em termos de capítulos também já não são os 11, são os 8 que tínhamos, mais os 7 dos capítulos de avaliação secundária, portanto são 18 capítulos que temos, e também os critérios de avaliação aumentaram de 108 para 171. Podem parecer números grandes, números pesados, mas acredito que é isto que se passa ao nível de iniciativas de sustentabilidade, de esquemas de sustentabilidade que são usados por outros países. É óbvio que fomos sentindo necessidade de partilhar mais, de comunicar mais com os produtores, de pôr os produtores a comunicarem mais uns com os outros, dizerem o que é que estão a fazer, que resultados é que estão a atingir, porque isso é o melhor exemplo que podemos dar a alguém, é poderem ver no local que um produtor está a fazer poupança de água porque aplica uma determinada prática, e alguém que está a pensar que sabe fazer o mesmo ou não, chegar naquele sítio, verificar o que é que foi, fazer as perguntas que tem que fazer, perguntar quais foram os custos que teve e conseguir assim ir depois para casa e ter melhores ideias sobre a forma como vai fazer na sua própria adega ou na sua própria vinha. Temos chegado, felizmente, a muita gente nestes anos que temos feito estas iniciativas, que são iniciativas de partilha internas, chamamos-lhe assim. Já chegamos a 1560 pessoas, obviamente que aqui haverá sempre alguns repetidos, mas é já um número bastante interessante. E em termos de comunicação, obviamente que a partir de 2018 foi algo que ganhou mais alguma dimensão e, portanto, já comunicamos com mais frequência aquilo que estamos a fazer, e isso mereceu o reconhecimento que tivemos, quer em Portugal, quer fora, e que até agora conseguimos ter 8 prémios de reconhecimento pelo trabalho que fizemos no âmbito do Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo. Em 2017 sentimos necessidade de criar aqui uma imagem identitária, portanto, para junto dos membros ser criada uma noção de grupo, a noção de pertença a algo que não era só de um, era de todos. Alterámos também a designação de Plano de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo para Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo, e criámos uma bolsa de consultores com o objetivo de proporcionarmos mais ferramentas para os produtores poderem trabalhar ainda melhor. Foram estas as placas que foram criadas e que hoje em dia nós podemos ver nas vinhas, nas adegas, nos produtores que têm os dois âmbitos de viticultura e adega, à porta das explorações, em vinhas onde nevou, ou até uma curiosidade, que este aqui até é um exemplo de um produtor em que foi construída uma imagem identitária, neste caso para a adega de Borba. Portanto, isto digamos que é uma publicidade, é uma identificação que está nas explorações de vinha, portanto, junto às vinhas de viticultores da adega cooperativa de Borba, em que eu acho muito interessante, e é um motivo de orgulho também, verificar que estamos aqui a falar a identificação do produtor, a quem é que ele pertence, neste caso à adega de Borba, portanto é um associado à adega de Borba, mas também o seu compromisso com o Programa de Sustentabilidade, e lá está a marca a dizer, isto agora são palavras minhas, orgulhosamente membro do Programa de Sustentabilidade, um membro na área da vinha. Em 2018 continuámos a trabalhar, e neste ano foi o ano em que nós decidimos que tínhamos que ter uma marca identitária para o Programa de Sustentabilidade. Não inventámos, aquilo que tínhamos usado na parte da vinha, das adegas, foi aquilo que continuámos para a forma como a Comissão Vitivinícola comunica o Programa de Sustentabilidade. Foi o ano em que nós decidimos que teria de facto de haver um reforço da comunicação, e foi também o ano em que fizemos um balanço dos 3 anos de implementação e vimos onde é que já tínhamos chegado e onde é que queríamos chegar. Em 2019 foi um ano que eu diria que foi especialmente recompensador para aquilo que fizemos. Fomos convidados, ao fim de 4 anos de implementação do programa, fomos convidados para integrar um estudo
de benchmark que foi feito para os monopólios escandinavos, e depois vou-vos mostrar os resultados que foram atribuídos ao PSVA. Avançámos fortemente na criação, no desenvolvimento do referencial de certificação de produção sustentável, era algo que nós queríamos, que estava previsto que conseguíssemos ter a partir de 2020, e olhámos para o futuro e pedimos para nos fazerem um estudo sobre de que forma é que o Programa de Sustentabilidade, as suas práticas, os nossos objetivos, estavam alinhados com aquilo que na altura sabia sobre a futura PAC. Neste estudo, este estudo feito para o Intertec, portanto, foi o estudo feito para os monopólios escandinavos, portanto, estamos aqui a falar de 8 monopólios que foram as entidades que encomendaram o estudo, queriam perceber o que é que existe no mundo do vinho em termos de esquemas de sustentabilidade e queriam comparar para perceber como é que nós os vamos classificar. E foi muito interessante, eles convidaram, se não falhar a memória, foram 35 entidades para responderem ao estudo, não responderam todos, penso que só responderam 19. Temos aqui o PSVA ali no meio, mas tivemos 10 pontos no máximo de 12 e na altura ainda não tínhamos a certificação. Eu posso-vos dizer, aliás, que quando tivemos a certificação voltámos a entrar em contacto com a Intertec, o autor do estudo, explicámos qual tinha sido o passo novo que tinha entrado, que era neste caso a certificação. Eles não nos disseram qual é que era a pontuação nova que tínhamos, só nos disseram que ela tinha sido aumentada. Tendo em conta que os resultados são todos em unidade, eu presumo que, não vou dizer que aumentamos de 10 para 12, mas certamente de 10 para 11. E isto quer dizer o quê? Quer dizer que, de facto, nós conseguimos, obviamente, aproveitando muito trabalho que tinha sido feito, nomeadamente na Califórnia, no Chile, onde nós nos inspirámos muito, nós conseguimos, desde 2013 até 2019 ou até 2020, conseguimos posicionar aquilo que temos no Alentejo ao nível do melhor que se faz no mundo. Se nós olharmos para este gráfico, e a azul são os esquemas de sustentabilidade associados ao setor do vinho, nós temos de facto a Califórnia, aqui a segunda barra ao lado esquerdo, com 11 pontos, o Equalitas, que é um sistema de Itália, também com 11 pontos, depois temos o Chile, todos com 11 pontos, e lá está, temos ali o Programa de Sustentabilidade com 10 pontos. Portanto, nós de facto estamos muito bem posicionados quanto às ferramentas que temos para o setor do vinho aqui no Alentejo. Mas também fomos ver a parte do nosso alinhamento com a CAP, foi um estudo que nós encomendámos, e basicamente aquilo que nos disseram foi: vocês dão resposta àquilo que está previsto para a CAP, para a política agrícola comum no futuro. Foi um trabalho que para nós foi muito recompensador ver esses resultados. Nós, na altura, partilhámos o resultado do trabalho, partilhámos com o Ministério da Agricultura, partilhámos com os grupos parlamentares da Assembleia da República, tendo passado uma mensagem de que isto já está a ser feito em Portugal, isto é possível fazer no nosso país e é possível isto ser transporte para outros setores da agricultura. Também passámos isto à Comissão Europeia, ao Comissário da Agricultura, à Ministra da Agricultura, ao Secretário de Estado, ao Instituto da Vinha e do Vinho, e, portanto, a nossa postura tem sido sempre de partilha e de mostrar que o caminho que nós temos feito é um caminho que tem validade, é um caminho que pode servir de inspiração, não tem que ser igual para outros, mas é certamente um caminho que tem tido sucesso. E em 2020, este ano que acabou, concluímos o trabalho que tínhamos iniciado para a certificação de produção sustentável. Portanto, a partir de agosto é possível, temos os produtores a acederem a uma certificação que é feita por entidades que não são CVR, é uma certificação de terceira parte. Nesta nossa vontade de aumentar a comunicação, fizemos uma apresentação também do Programa de Sustentabilidade ao mercado dos Estados Unidos e ao Brasil. E nesta nossa vontade também de termos cada vez mais conhecimento e trabalharmos ainda em melhores práticas, lançámos um projeto piloto para tratar de resíduos plásticos na adega. E o resultado foi este, portanto, a especificação técnica que já existe, as 4 entidades que têm um protocolo com a Comissão Vitivinícola e que são as entidades que podem atribuir a certificação, a Certis, a Bureau Veritas, aqui o Assativa e a SGS. E obviamente tivemos que criar aqui o nosso manual de normas para a certificação, para o selo de certificação. E portanto o caminho hoje em dia, ele vai ser apresentado de uma forma muito simples, é isto que acontece. Portanto, temos um membro do PSVA que tem abertos, portanto, os capítulos de intervenção primária, quais são as boas práticas que ele vai ter que implementar ou aquelas práticas que já implementa. Portanto, é uma checklist, dá obviamente trabalho, mas é muito recompensador ver quais são os resultados, porque
muitas vezes a realidade é que temos muita gente que já faz muita coisa, só que não tem, se calhar, a organização para a demonstrar ou já tem um método instituído. Nós temos uma equipa, temos 2 pessoas que trabalham nisso e, portanto, muitas vezes chegam aos produtores e verificam que os produtores já fazem muita coisa, só que nunca ninguém lhes tinha perguntado o que é que faziam, portanto as coisas não estão sistematizadas. Fazemos esse trabalho, criámos também umas templates, precisamente para sistematizar a forma como as coisas são registadas, porque se queremos olhar para uma certificação, estamos que ter presentes que vai haver uma auditoria, vai haver um conjunto de pessoas que vai visitar os produtores e, portanto, não basta dizer que temos, é preciso demonstrar e essa demonstração é sempre importante. Portanto, membro do PSVA, cumpre os capítulos de legislação primária, tem uma pontuação global acima ou igual a 3,5 e, portanto, tem um ok, são abertos para esse produtor, para esse membro do PSVA, os capítulos de intervenção secundária e aqui repete-se. Com uma pontuação superior ou igual a 3,5 nos capítulos de intervenção secundária, é aberta a possibilidade de ter a certificação. A certificação não é obrigatória, os produtores podem ou não querer aceder a ela, até porque essa certificação tem custos e esses custos dependem do tamanho da empresa e da área de vinha que tem, portanto, produtores mais pequenos, pode ser que a certificação não seja uma hipótese efetiva, mas isso não vai deixar de lhe retirar o valor de ter chegado àquele segundo V, que é o facto de a Comissão reconhecê-lo como estando a implementar práticas a um nível desenvolvido. E neste momento são estes os membros que nós temos, portanto, desde agosto, o Monte do Trevo e a Herdade dos Gros, que obtiveram a sua certificação no dia 10 de dezembro, agora estou a ver aqui, foi quase no dia dos meus anos, e agora em março a Herdade de Colheiros, portanto são, digamos, os 3 primeiros a terem esta certificação, mas já estão aqui na sala casos em que se calhar este ano vão avançar para a certificação e outros com os quais nós temos estado a trabalhar e a acompanhá-los, que pretendem ter essa certificação e, portanto, certamente 2021 será um ano em que esta lista vai crescer e acredito que depois da vindima de 21 vai haver ainda mais vontade, até porque os próprios critérios que estão criados vão certamente ajudar alguns produtores de maior dimensão, tendo em conta os seus fornecedores de uva, a acederem mais facilmente à certificação após a vindima deste ano. E neste tempo todo, quer dizer, o que é que nós alcançamos? Há aqui muitos pequenos passos que são dados no dia-a-dia nas várias empresas. Isto são números gerais. Estamos a falar de casos em que temos menos 20% do consumo de água, menos 30% no consumo de luz. O consumo de água por 1 litro de vinho produzido, temos membros do PSVA que neste momento já consomem 1,2 litros de água, o que é um nível excelente, e temos outros que, quando entraram no PSVA, fizeram as suas medições, consumiam 14 e agora, passados uns anos, consomem 5. Portanto, estamos a falar de uma redução quase de 2/3. Planos de gestão de rega e esta componente da água aqui no Alentejo de facto é muito importante e por isso é que nós falamos com frequência dela. A água está acessível em alguns casos em que o perímetro do Alqueva está lá, mas a água não é uma realidade para todos os produtores vitivinícolas do Alentejo e, portanto, é algo que a região por si só e pelas suas características exige muita atenção e, portanto, nós hoje em dia já temos 62% dos nossos membros, portanto, dos tais 428, que monitorizam consumos, portanto, estão a medir o que é que consomem e são depois estas medições que nos permitem perceber se estamos a dar à água de vinha, à rega, a água de vinha necessária, se estamos a dar mais ou menos, o que é que a água, o que é que a vinha precisa e 43% dos nossos membros já têm planos de gestão de rega. E também, ao nível da reciclagem e da economia circular, há um normal aumento daquilo que é reciclado, estamos a falar aqui de vidro, de plásticos, de cartão, até mesmo de resíduos orgânicos em que podem ser convertidos em fertilizantes e temos aqui 38% dos nossos membros já o fazem. E temos obviamente aqui uma questão que foi referida há pouco, esta questão social e de desenvolvimento das pessoas. Isto não se faz com uma pessoa a dizer que o PSVA tem de facto um conjunto de boas práticas, é preciso o envolvimento
e esse envolvimento é muito importante. É isso que será talvez que é a maior riqueza em termos de prática social, digamos assim, e nós na verdade o que temos é que 1 em cada 3 membros do PSVA, dentro das suas empresas, já criaram um grupo de pessoas que pensam nisto e que veem qual é que é a melhor forma e o que é que podem e que práticas é que podem implementar. Portanto, podemos ter aqui assim alguns chavões, estamos a trabalhar claramente para uma poupança dos recursos naturais, menos desperdício, redução de encargos financeiros, mais reutilização, proteção da biodiversidade, maior envolvimento social. O João Barroso fala com frequência aqui nos 4 R's, eu acho que é importante repeti-los e continuar a repetir: reduzir, renovar, reutilizar e regenerar. É isto que vai fazer com que o setor do vinho do Alentejo possa continuar a crescer e possa continuar a ter a força que adquiriu nos últimos anos. Voltamos então aqui ao nosso gráfico de início. Eu gosto de olhar para isto e perceber que, de facto, nós, a cada ano que passa, estamos a conseguir juntar mais uma coisa. E de facto, foi isso que aconteceu. Temos vindo a dar passos, talvez curtos, mas fortes, e passos que estão a ser bem acolhidos pelos produtores. Certamente muito, eu não diria que desde 2013, mas muito recentemente, passos que estão a ser olhados por produtores de outras regiões do nosso país, mas também passos que estão a ter o reconhecimento a nível internacional. É muito bom quando nós temos um prémio internacional. Nós recebemos 2 prémios da União Europeia, que olham para nós e dizem: a forma como vocês estão a trabalhar é diferente e está a dar resultados. Não tem a ver aqui com o investimento de mais 1 milhão ou menos 1 milhão de euros. Estamos a falar aquilo que nós fazemos todos os dias. E isso, para nós na Comissão, acaba por ser aqui quase que o Oscar que podemos receber pelo resultado do nosso trabalho. Em 2021, obviamente que não queremos ficar parados. Esta questão da certificação, damos conta que é importante, é algo que as empresas veem como sendo positivo para se posicionarem junto de determinados mercados em que a certificação não vou dizer que é já uma exigência, mas já começa a ser pedida, e portanto isso é bom que no Alentejo tenham a possibilidade de a ter. Obviamente que vamos continuar a fazer a nossa comunicação associada ao PSVA, mas também à certificação de produção sustentável. O projeto dos resíduos plásticos de que vos falei há pouco vai continuar, portanto já temos agentes económicos envolvidos nisto, e temos aqui algo que será aquilo que chamamos o PSVA 2.0, que será desenvolvermos uma ferramenta com a georreferenciação das vinhas e onde possamos depois incluir massas de água, quais foram as proteções que foram feitas nas vinhas em termos de CERS. Portanto, começamos a ter uma informação mais global sobre aquilo que está a ser feito no Alentejo e podemos não só vê-la no mapa, mas também podemos mostrá-la, por exemplo, num evento como este, mostrando aquilo que está a falar e, obviamente, incluirmos indicadores quantificados na componente ambiental e social. Obviamente, isto foram os prémios que nós recebemos e é bom. Eu olho para isto e vejo de facto que a partir de nós em 2018 começámos a fazer mais comunicação e de facto foi depois de 2018 que nos tornámos mais visíveis. Tivemos sempre muito cuidado em não estarmos a dizer que éramos uma região sustentável, não somos, ainda não somos. Ainda temos muito trabalho para fazer, mas a forma como os passos que estamos a dar e a forma como estamos a conseguir, eu acho que está a ser muito bem recebido lá fora e também cá dentro. E quero acabar aqui com uma reflexão. O vinho não é sustentável. Nós temos o vinho biológico, mas não se pode dizer que o vinho é sustentável. A forma como o produzimos, essa sim pode ser. E isso significa o quê? O Zé Miguel já disse há pouco. Ser sustentável é precisamente isto. Eu diria que é talvez a definição mais simples, mas se calhar aquela que mais facilmente todos compreendemos. Utilizar os recursos que temos disponíveis de uma forma racional e consciente, e estamos a falar de todos os recursos, não estamos aqui só a falar da água, estamos a falar de tudo, até inclusive os recursos financeiros, não comprometer a sua disponibilidade para as gerações futuras. Nenhum de nós quer deixar aos nossos filhos uma casa toda partida, queremos deixar pelo menos a casa nas condições em que a temos hoje, não é? Ou, se preferência, melhor. E, obviamente, garantir a sua preservação, e estamos aqui a falar de tudo. Aqui, se calhar, a componente da biodiversidade, a componente dos solos é especialmente importante e está mais ao alcance de cada produtor de vinho, de cada viticultor, mas tudo isto acabam por ser os principais contributos que podemos dar para que o setor do vinho no Alentejo, aquilo que temos hoje, possa ser
não sei se será igual, mas possa ser aquilo que vamos ter daqui a 50 anos. Porque senão isso significa que não fomos bem sucedidos. E pronto. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. A seguir irá fazer a intervenção a Miriam Mascarenhas, que é licenciada em Química, ingressou na equipa da Herdade dos Grous nessa altura, em 2011, e neste momento ocupa a posição de gestora de qualidade e de sustentabilidade. Irá apresentar o estudo de caso da Herdade dos Grous em relação ao programa de sustentabilidade dos vinhos do Alentejo. Boa tarde. Antes de mais, quero agradecer à Adega Cooperativa da Vidigueira, Cuba e Alvito e à ACOS por este convite e também felicitar a organização por esta iniciativa neste formato. Nesta apresentação, vou fazer uma breve descrição e dar alguns exemplos das práticas ambientais implementadas na Herdade dos Grous, tanto a nível da gestão da biodiversidade, a gestão da água, energia, mitigação das alterações climáticas, entre outras. Relativamente ao programa de sustentabilidade dos vinhos do Alentejo, a Herdade dos Grous aderiu a este programa no ano do arranque do mesmo, ou seja, em 2015. E em 2020 tornou-se o primeiro produtor do Alentejo a obter a certificação de produção sustentável. É importante referir que este programa, pioneiro em Portugal, é gratuito e voluntário e permite aos produtores desenvolverem ferramentas para monitorizarem e melhorarem o seu desempenho ambiental, sempre com vista à melhoria contínua. Peço desculpa. Para a obtenção desta certificação, fomos avaliados durante os 5 anos através de critérios estabelecidos pelo Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo, tanto na adega como na vinha, tanto através da gestão da água, gestão de energia, recursos humanos, gestão da biodiversidade, gestão de pragas e doenças na vinha, entre outras. É importante referir que acreditamos que com esta certificação vamos conseguir aumentar o nosso número de vendas, conseguir colocar o nosso produto em outros mercados, para além de tentarmos incentivar outros produtores a aderirem ao programa de sustentabilidade ou mesmo avançarem para a certificação. E também achamos que poderemos contribuir, claro, para um mundo melhor. A estratégia de sustentabilidade da Herdade dos Grous assenta em 3 pilares: económico, social e ambiental, como já foi falado noutra apresentação, e integra 6 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, nomeadamente boa saúde e bem-estar, energia acessível e limpa, emprego digno e crescimento económico, consumo e produção sustentável, ação climática e vida terrestre. Para estes objetivos, que foram determinados através da nossa cadeia de valor, foram definidos indicadores, metas e planos de ação. Para além da certificação de produção sustentável, a Herdade dos Grous também conta com outras certificações, nomeadamente sistemas de gestão de qualidade e sistemas de gestão ambiental no âmbito de vinificação, engarrafamento e comercialização de vinhos e também em termos da gestão de vinha, olival e agropecuária. Também temos produção integrada na gestão da vinha, olival e agropecuária e neste momento estamos em conversão para biológico destas áreas. E produção biológica nas pastagens permanentes e na produção de ovinos. A Herdade dos Grous conta atualmente com cerca de 1.050 hectares, do quais se destacam 93 hectares de vinha, 140 de olival, 120 de montado sobre e azinho, 140 hectares de sementeiros de pastagens permanentes biodiversas. Peço desculpa, depois temos também 90 hectares de barragem e outras áreas importantes que constituem, no fundo, um mosaico e uma diversidade ecológica que vão constituir a rede ecológica fundamental da Herdade dos Grous, que é essencial para garantir uma gestão agrícola sustentável. Assim, como boas práticas agrícolas, não utilizamos produtos de
baixo risco e baixo impacto ambiental. Não utilizamos herbicidas e optamos então pela utilização de intercepas para controlo mecânico na linha. Também mantemos também enraivamentos espontâneos em toda a vinha e fazemos ensaios com misturas de sementes selecionadas e autóctones. Em 2019, iniciámos um plano de gestão de biodiversidade e serviços de ecossistemas e foram realizadas algumas ações, como é o caso do restauro de matriz de habitats de matos e bosquetes autóctones, para aumento da complexidade ecológica da paisagem, sementeiras de pastagens permanentes e biodiversas que permitem o aumento do sequestro de carbono, restauro de galerias ripícolas em linhas de água temporárias, que para além de serem importantes para a infiltração da água das chuvas, e também para diminuir a erosão dos solos, também vão criar corredores ecológicos para o aumento da biodiversidade. Foram também criados bancos de promoção de polinizadores e auxiliares para controle de pragas e doenças na vinha. Restauro agroflorestal de pastagens de matos e matos no montado de azinho, que vão aumentar as áreas de sequestro de carbono e também aumento da biodiversidade. Foram colocados abrigos para morcegos, postes para aves de rapina e diurnas e caixas de ninho para aves de rapina noturnas, na interface entre a vinha, olival e montado, e foram convertidos cerca de 2 hectares de áreas incultas em bancos de charcos temporários. Os charcos temporários mediterrâneos são muito ricos e raros, são ecossistemas muito ricos e raros, e é importante a sua preservação. Na adega e na vinha também foram implementadas outras práticas importantes, como é o caso da gestão eficiente de energia, através da instalação de painéis fotovoltaicos, alteração gradual da iluminação LED e colocação de sensores de movimento em algumas áreas-chave da adega. Relativamente ao consumo de água, na adega, utilizamos pistolas de pressão em todas as mangueiras. Na lavagem dos depósitos, todos os volumes de água são conhecidos e reutilizamos as águas de lavagem de depósito para depósito. Todos os consumos de água são monitorizados por contadores e na vinha o planeamento das regas é baseado em sondas de monitorização da umidade do solo. No embalamento dos nossos produtos, recorremos a materiais o mais sustentável possível, como é o caso de rolhas de cortiça natural, caixas de madeira e de cartão, rótulos e conta-rótulos, barricas, com certificação FSC ou com uma certificação similar, que são uma garantia que estes materiais são provenientes de florestas, geridas de forma sustentável e responsável. Também estamos atualmente a reduzir a nossa garrafa, o peso da nossa garrafa, o que vai contribuir para a diminuição da nossa pegada de carbono. É importante referir que tentamos influenciar todos os nossos fornecedores a assumirem compromissos mais sustentáveis, através da adoção de práticas mais amigas do ambiente, como é o caso da adoção da política de retorno de embalagens. Também é dada preferência, tanto na seleção como na avaliação anual dos fornecedores, aos que nos ajudem a obter serviços, produtos o mais sustentável possível. Também é potenciada a economia circular através da valorização e reutilização dos resíduos gerados nas diferentes atividades. E também promovemos a responsabilidade social através da realização de atividades lúdicas, educativas e também através de donativos que envolvam a comunidade e as restantes partes interessadas. Promovemos também o bem-estar dos nossos colaboradores e também valorizamos pessoal e profissionalmente cada um, porque eles são a chave do nosso sucesso e são eles essenciais para conseguirmos atingir os objetivos propostos. Para finalizar, a Herdade dos Groas também tem cooperado em vários estudos de investigação e desenvolvimento,
como é o caso do projeto Terra Prima, que tinha a ver com o sequestro de carbono nas pastagens biodiversas, o projeto Life Food and Biodiversity, coordenado pelo Instituto Superior Técnico, que tinha a ver com a conservação do montado, o projeto Go Fósforo para viabilização de pastagens semeadas biodiversas, que foi coordenado pela Universidade de Évora, o ISA e também a Terra Prima, e mais recentemente o projeto Landmark, que é coordenado pela empresa Agro Insider e que tem como objetivo também avaliar o sequestro de carbono na exploração. Bem, e é tudo. Obrigada. Muito obrigado. Então vamos agora ter a intervenção do José Teixeira, que é engenheiro agrónomo e é diretor da Cooperativa de Olivicultores de Borba e é ainda proprietário da Sociedade Vitícola da Cardeira e Foupana. Ora, muito bem. Boa tarde a todos. É com muito gosto que aceitei o convite para falar sobre biodiversidade e viticultura. Eu vou falar sobre biodiversidade e viticultura, sustentando naquilo que nós fazemos, e digamos que isto é uma atualização da apresentação que fiz há cerca de um ano na Fundação Jean de Almeida, que está disponível no CIVA, na parte do PSVA do CIVA. Podem consultar lá a apresentação antes, e esta que é um update. Portanto, vou falar um bocadinho sobre biodiversidade, falando, como já disse, do que nós fazemos. Isto aqui, a primeira fotografia que aqui temos, isto é uma vinha, salvo erro, isto é a minha trincadeira, que tem à volta de 50 e poucos anos, com um prado biodiverso semeado. Estamos ali a ver ali alguns trevos balanças, alguns subterrâneos e ali um bocadinho de trevo encarnado. Ora bem, isto é passar para a frente, é aqui. Ora bem, falando um bocadinho sobre a nossa empresa. Somos dois proprietários da empresa, sou eu e o meu irmão. Eu estou na gestão agrícola, o meu irmão é engenheiro civil, está mais na parte da gestão financeira. Somos uma empresa relativamente jovem, mas temos um legado já de há muitos anos, que já vamos na 6ª geração de viticultores. Temos a nossa atividade incide sobretudo em viticultura, em vinha, que é aquilo que me apaixona e foi aquilo que eu sempre trabalhei, e mesmo na parte quando estudava, sempre estive mais ligado à viticultura. Não estava a esquecer disto. Depois temos também Olival, que fizemos, este ano estamos em conversão para a agricultura biológica. Fazemos cereais em agricultura biológica e também temos floresta. Temos montado sobre azinho e também meti em outros quercos, temos também carvalho negral. Onde é que está? Os nossos produtos. E eu vou falar sobretudo na vinha, que é a minha paixão. Sempre quando falamos na parte da vinha tem que haver sempre uma sustentabilidade económica da empresa, porque é daquilo que nós sobrevivemos. É aquilo que, como eu costumo dizer, disse há um ano atrás, é aquilo que me traz o pão para a mesa. Mas também, como já foi referido, tem que haver sempre uma sustentabilidade ambiental da empresa, como falou o Presidente da Comissão. Não quero deixar para os meus filhos e para os meus netos uma casa toda partida, quero entregar aos meus filhos e aos meus netos uma propriedade melhor que aquilo que me deixaram a mim. E cá está, com muita responsabilidade social, também por uma razão. A vinha é das culturas mais exigente em mão de obra. É das culturas que conheço, tem muitas intervenções em termos de mão de obra. Portanto, nós temos que ter o pessoal motivado, temos que ter as pessoas com convicção que nós as ajudamos, porque temos falta de mão de obra e então temos que conservar as pessoas o melhor possível. Ora bem, e agora vamos falar mais sobre biodiversidade. Uma das coisas que me dá bastante trabalho, mas que é preciso que as empresas façam isso, que é medir. Saber o que é que estamos a gastar, saber o que é que há no mercado, e neste caso eu meto aqui um exemplo. Isto é uma consulta que faço, por exemplo, estamos aqui a falar de antimílios, estamos ali a ver, não sei se conseguem ver os WPs, neste momento os WPs já estão eliminados da empresa, são os pós molháveis, só utilizamos produtos ou líquidos ou WGs, pós. Isto para quê? Para diminuir a deriva
e para diminuir a contaminação da envolvente da propriedade, mas tentar medir tudo o que é possível na empresa. Consumos de gás, óleo, mais coisas, tenho aqui mais exemplos mais adiante. O consumo do gás, óleo por cada trator. Tentar medir, por exemplo, o que é melhor para fazer uma gradagem ou fazer uma escarificação? O que é melhor para o solo? O que é que consome mais gás, óleo? O que é que consome menos gás, óleo? Tentar medir tudo o que é para medir. E fazer depois as contas de cultura. Cada casta, cada talhão, o que é que cada casta está a gastar, o que é que está a produzir, o que é que euros por hectare que cada casta, que cada talhão me está a dar. Se estou a ter lucro, se estou a ter prejuízo, tentar medir tudo o que pode ser medido. Ora bem, e agora falando na parte ambiental, isto são fotografias que eu vou tirando ao longo do ano. Na nossa produção, temos sempre em linha de conta, os resultados económicos diretos e que tentamos minimizar o impacto ambiental recorrendo aqui. Aqui há algumas coisas que eu tenho, se calhar um bocadinho mais facilidade do que o agricultor comum, porque trabalhei muitos anos na indústria fitofarmacêutica e conheço muito bem as moléculas que existem no mercado, algumas que vão aparecendo, outras que vão desaparecendo, o que é que elas fazem, o que é que elas não fazem, qual é que é a melhor altura para aplicar este produto ou aquele produto, sei bastante bem essa parte. Portanto, o que é que eu disse? Escolha criteriosa dos fatores de produção. WPs foram eliminados, embora toda a gente sabe, os WPs são os produtos mais baratos do mercado, mas eu eliminei completamente tudo o que é pós-molháveis, são grandes expressíveis ou líquidos. Recorremos a equipamento agrícola especializado, já vou mostrar ali exemplos, neste caso máquinas UVB, máquinas de ultra baixo volume. Eu meti aqui a especialização da rega, também trabalhei em rega e queria saber, quero saber os consumos exatamente de água que cada casta, que cada talhão me está a gastar e o que é que necessitam. Fazemos o estudo de análise de folhas, de solos, água, tentar medir a planta, tentar medir o solo, tentar o máximo de registros possíveis. Temos dados de sondas e dados meteorológicos, como eu costumo chamar, até eu recorro aqui costumo chamar aos meus borda-d'águas, que é o que a ATEVA, um registro que a ATEVA me manda de dia sim, dia não, com um modelo a 5 dias e depois vou consultar outro modelo a 15 dias e consigo cruzar os dois e consigo ter uma ideia mais exata do que é que se vai passar daqui a 2 ou 3 dias. Criámos condições para o aumento da fauna e da flora autóctone. Há uma das coisas que é assim, a planta, qualquer planta, o que nós lhe podemos fazer melhor é dar a nutrição pela raiz. E temos de ter os nossos solos saudáveis. E depois estruturas que minimizam o impacto da atividade, como o caso de bacias de retenção e outro tipo de estruturas. Por exemplo, escolha criteriosa de fatores de produção. Isto são exemplos daquilo que nós fazemos. Produtos devidamente homologados em produção integrada. Mas isto é óbvio, porque todos os produtos em Portugal estão homologados em produção integrada, mas nós tentamos cumprir exatamente a produção integrada, ou seja, não é tratar, por exemplo, como produto sistémico. Por exemplo, estamos a falar do metalaxilema, que vem no rótulo, que tem uma persistência de 15 em 15 dias. Nós não vamos tratar de 15 em 15 dias. Há condições para a ocorrência de milho. Vamos ver qual é o melhor produto, o que é que eu fiz antes, o que é que é o produto que fiz antes, e não vou tratar de 15 em 15 dias, vou ver quando é que há a ocorrência de chuva e vou tratar antes da chuva ou depois da chuva. Vamos ver, e aí escolho o produto. Há muitos produtos no mercado, então temos que conhecer exatamente as moléculas que vamos utilizar. E cá está, sempre com menos impacto na fauna celular. E aí vou dar um exemplo. Houve um ano que tive problemas com traça, mas ainda não tinha atingido a plena curva de voo, e então fiz um piretroide. Os piretroides eliminaram-me tudo o que era bom e o que era mau, e a seguir tive um ataque de aranhice amarelo. Utilizamos bastantes produtos biofortificantes e bioestimulantes, ou seja, à base de, normalmente aqui utilizo a base de algas de Ascophyllum nodosum e de Euclonia máxima. O que é que isso faz? Regulam a planta para gastar o menos energia possível. Ou seja, como menos energia elas gastam menos água, gastam menos recursos, gastam menos nutrientes. Utilizamos também muito de glicina betaína para resistir a melhor ao stress hídrico, principalmente durante o verão, para não ter paragens de maturação. Inoculamos, quando da plantação, as vinhas novas todas com microrrizas, para elas conseguirem fazer uma simbiose e conseguirem absorver melhor o fósforo e consequentemente, reduzir as adubações fosfatadas.
e também para o fósforo. Tenho os pHs dos meus solos são um bocadinho ácidos, e então espero que estas micro-risas, não tenho a certeza que vamos no segundo ano, que ajudem, digamos, a absorver um bocadinho do fósforo que lá tenho imobilizado. E depois também fazemos dentro da produção integrada, a integração de produtos bios. Por exemplo, as algas já são biológicas, mas no entanto, ano passado tive lá um ensaio de um antioídeo biológico à base laminária, e este ano temos lá outro ensaio de um produto antioídeo à base de proteínas de tramoço. Portanto, no meio de produtos químicos, de síntese, integrar produtos biológicos. Recorremos a equipamento agrícola especializado, pulverizadores ultra baixo volume, para tentar minimizar o volume de calda utilizado por hectare. E aqui, quando falamos de ultra baixo volume, alguns podem causar alguma confusão, porque normalmente os ultra baixo volume vêm com os canhões de fora virados para fora, e então há uma grande deriva, mas nós o que é que fazemos? Os canhões de fora voltamos os para dentro, fazemos 2 carreiras inteiras, e então aquilo vai vento com vento, minimiza a deriva. Estes ultra baixos volumes, já tive maus resultados com eles, portanto, a cada aplicação tem que ser sempre verificados se a aplicação dos fitofarmacêuticos está a ser efetivamente, e estamos a atingir o alvo que queremos atingir. Utilizamos pressões baixas, utilizamos tratores com motores 3 cilindros e também transmissão de variação contínua para reduzir o consumo de gasóleo. E posso dizer que este ano fui experimentar um trator e fiquei pasmado com um trator, não vou dizer a marca, mas que eu ia com uma grade de discos que pesa à volta de 800 kg, e o trator, eu ia a 6 km/h e o trator ia às 1200 rotações por minuto, ou seja, o consumo de gasóleo era mínimo. Utilizamos intercepas, cá está. Utilizamos grades rápidas. Estas grades rápidas, para quem ainda está dentro mais desta maquinaria, a grade rápida permite-nos fazer um bom trabalho de grade a cerca de 6 km por hora, ou seja, há um grande consumo de tempo e de combustível. Nós utilizamos a grade não é com a intenção daquilo puro e duro de lavrar a terra, não, é só eliminar, linha sim, linha não, as infestantes à superfície. Não quero mobilizar o solo em superfície, é só para tirar as infestantes linha sim, linha não, porque na zona onde eu estou, Borba, não temos acesso aos hidrantes que há aqui nesta zona, e então as restrições hídricas são muito grandes. Utilizamos minimização da deriva, que já falei, e utilizamos muito Moto 4. Em relação à rega, em cada vinha nova fazemos projetos de rega, porque quer saber as pressões, quer que os sistemas de rega reguem como deve ser, e eu deparei com projetos, com equipamentos de rega daqui a 10 anos, 20 anos para trás, que aquilo não regam coisíssima nenhuma, mas nós pensamos que a planta necessita de 10 milímetros, nós pensamos que estamos a dar 10 milímetros e, no entanto, aquilo só está a debitar 5. Dimensionamos, cá está, o projeto de rega para regar em horas de vazio, para originar menos a evaporação e gasto de energia. Utilizamos variadores de velocidade para regular os caudais e pressões. Não é como aqui há meia dúzia de anos que se utilizavam, era válvulas de alívio rápido para aliviar a pressão, ou seja, água a mais ia-se embora. E recorremos à utilização de painéis solares. Em termos de análise de folhas, solos e água, nós, tal como regras da produção integrada, temos que ter zonas homogéneas. Eu, quando cheguei à exploração, em 2015, por morte do meu avô e do meu tio, vi que cada zona homogénea era para aí de 20 hectares. Eu digo assim, até tenho ali argila ou calcários, tenho ali xistosos, como é que eu consigo ter uma zona homogénea tão grande? E apertei a malha. E neste momento posso ter setores de rega na ordem de 1 e 2 hectares que consigo, e por castas, aproveitando os declives dos terrenos, consigo ter o alicante Boucher, tenho 2 alicantes Boucher, este para vinhos de topo, este para vinhos de meia gama, e consigo diferenciar os dois e consigo dosear tanto principalmente nutrientes e rega, em função dos objetivos que me pedem na adega. Utilizamos produtos com poder tampão. Como tem problemas de solo, o solo é um bocadinho ácido. E então eu tenho que melhorar o solo. Quer seja a nível dos nutrientes que o solo tem lá nutrientes, só que estão imobilizados. Então tenho que aproveitar o solo e ajudar o solo, a fauna e flora do solo, para ela também me ajudar a mim. E em cá está, utilizamos muito ácidos úmidos e ácidos flúvicos na rega para
com o poder tampão para ajudar a desmobilizar o fósforo que existe no solo. Se eu tenho lá fósforo, está imobilizado. Então tenho que ajudar o solo a desbloquear o fósforo. Utilizamos também inibidores, inibidores da volatilização do azoto, ou seja, outro dia estive a ver um artigo, eu comecei a utilizar ureia, comecei a fazer as contas, a ureia é a fonte de azoto mais barata que existe no mercado. Só que, para chegar até aos aminoácidos que as plantas utilizam, quando comecei a fazer contas, ora, de ureia para amónio, isto devido à urease, perde-se uma quantidade brutal. Depois perde-se do amónio para passar para nitrato, é outra quantidade brutal devido à volatilização, e depois o nitrato cai uma trovoada, lá se vai o azoto todo embora. Não. Começámos a utilizar azotos com inibidores de nitrificação, e neste momento mas não existe ainda cá em Portugal, inibidores da urease. Em termos de, por exemplo, outro macronutriente importante, potássio. O potássio mais barato que existe é o cloreto de potássio. Eu, nas minhas vinhas, nas minhas terras, não quero cloretos. A fonte de sulfato, sempre sulfato de potássio. E estou agora a estudar também a integração com NDVIs, que é para ter uma abrangência global da exploração, para saber a todo momento, cada vez a viticultura é mais competitiva, e então tenho que ter noção do que se está a passar e atuar o mais rapidamente possível. Temos dados de sondas, neste caso eu tenho EnviroScans, sobretudo, não é, além dos cálculos das necessidades hídricas, eu não tenho a água que queria ter para regar e não consigo nem de perto nem de longe ter a água que as videiras necessitam, teoricamente, como vem na bibliografia. Eu utilizo sobretudo as sondas EnviroScans para saber até que profundidade e quantas horas eu tenho que regar para a água ir lá para baixo. Porque eu costumo dizer, isto depois também depende dos objetivos de cada empresa, mas eu não quero ensinar as minhas vinhas a correr os 100 metros, quero ensiná-las a correr a maratona. A mim deixaram-me um legado de vinhas com cerca de 60 anos, e eu quero que estas vinhas que eu plantei o ano passado e estou a plantar este ano cheguem também aos 60 anos. E cá está. Portanto, eu quero que a vinha vá em profundidade. Eu abri um perfil de solo, abrimos perfis de solos, e eu tinha raízes a cerca de 4 metros de profundidade. Eu vejo vinhas novas, vinhas com 20, 30 anos, e têm raízes a 1 metro. Não é isso que eu quero. Eu quero que as raízes tenham profundidade. Por isso nós trabalhamos, temos estes critérios todos, e todos nós fazemos, era para chegar, para deixar aos meus filhos umas vinhas como me deixaram a mim, e tentar fazer o melhor possível em prol do ambiente e de biodiversidade. Estamos aqui também, o que me ajuda bastante, os dados meteorológicos da ATEVA, através de um modelo das estações meteorológicas que têm para, por exemplo, neste caso estamos a ter um ano complicadíssimo em termos de milho, é preciso ter muita atenção, porque existe muito inóculo por causa do que se passou o ano passado, e este ano estamos já com precipitações de 15 em 15 dias bastante elevadas, sempre acima dos 10 milímetros, ou de 8 em 8 dias. Portanto, os avisos das estações meteorológicas da ATEVA são fundamentais, porque conseguem prever o que se passa de 5 em 5 dias, e eu sim consigo escolher qual é o produto mais indicado. E até por acaso tenho lá, estava a comentar com o Pedro, tenho lá já uma folha com uma mancha amarela, mesmo em frente à casa da rega, que está há 15 dias, por acaso ainda nas porlou, mas está lá, que é para eu ver o que é que se está a passar, corri as vinhas todas, foi a única que vi. E depois temos estruturas que minimizam o impacto ambiental, neste caso à base de bacias de retenção, por exemplo. E agora vou mostrar aqui fotografias que são exemplos. Em relação aqui a um caso particular, que foi o aumento da fauna e flora autóctone, como isto incidiu mais à apresentação sobre a biodiversidade na vinha, o que é que nós fizemos? Temos ninhos para aves, pusemos ninhos para morcegos, fizemos a promoção de aves de rapina, e isto era um problema que eu tinha bastante grave, que era os estragos que tinha devido a estorninhos. Desde que me aparecem lá, sobretudo milhafres, e ontem, já é a terceira vez que vejo, ontem apareceu lá, não sei se é uma águia imperial, se é uma águia real, mas desde que criei condições para a promoção, para o aparecimento de aves de rapinas, deixei de ter problemas com os torninhos. Temos enravelamento espontâneo, temos enravelamento semeado, e aqui vou apresentar, aqui é preciso ter cuidado, porque eu tenho, os meus solos são fracos e tenho a água subterrânea é pouca, e o ano passado eu fiz um enravelamento de uma empresa portuguesa, e pedi
pedi para as sementes só leguminosas de ciclo bastante curto, e o ano passado tive que cortar onde não queria, porque ainda a 10 de junho ainda tinha serradela em floração. 10 de junho em Borba é impossível eu ter já um enraivamento, porque está-me a consumir muita água que devia ir para a vinha. Ou seja, o ciclo arrastou-se bastante. Portanto, aconselho a quem fizer enraivamentos semeados, muita atenção com as espécies que vão semear. Fazemos, cá está, a eliminação da coberta pós-floração, e já tinha muito trevo que já tinha florido em abril e maio, mas em dia 10 de junho ainda tinha coisas em floração, que é coisa que não se pode passar, pelo menos na nossa zona. Fazemos a manutenção dos restolhos, os restolhos ficam lá, ficam na terra. Temos também colmeias, e estas colmeias, agora, isso vou ser eu que vou ter que fazer, em alguns montes velhos que nós lá temos, fui dar com ninhos de abelhas melíferas, que é um animal que eu gosto particularmente, e vou tentar recolhê-los e metê-los em sítios onde já promovi, digamos, flora atrativa às abelhas. Temos spots verdes, ou seja, nós temos duas herdades com vinha, que é a herdade da Cardeira e a herdade da Falpana, separada por uma mancha de 30 hectares salpicada de montado e de zonas que semeamos prados e cereais em agricultura biológica. Temos os corredores verdes, as nossas vinhas são atravessadas por muitos ribeiros e muitas ribeiras, mantemos essas zonas arbustivas e para, digamos, aumento da flora e da fauna. Temos áreas de alimentação e beberagem para os animais, coelhos, lebres, aves de rapina, pássaros que nem sequer conheço o nome. Temos áreas em agricultura biológica, fazemos correções orgânicas e minerais biológicas, fazemos compostagem do resto de poda, e por acaso até uma coisa curiosa, nós temos uma suinicultura antiga que está até arrendada a uma empresa espanhola, e utilizamos os dejetos animais, misturamos com o resto das vidas de poda, fazemos compostagem e depois espalhamos no terreno para... onde vamos fazer o feno, e por acaso foi curioso que tínhamos lá um composto com cerca de 5, 6 anos, que foi a primeira vez que fizemos este ano e que espalhámos pelo terreno, e a resposta que a seara deu foi uma coisa brutal, tanto que agora quando caíram 60 milímetros a semana passada, aquilo acabou quase tudo, tinha uma altura brutal. Utilizamos produtos fitofarmacêuticos que minimizam o impacto sobre a fauna auxiliar, e isso já há bocadinho falei, cuidado com os piretroides, com os ácaros fitosaídeos. E isto aqui é um vídeo que são, quase que é engraçado, de vez em quando tenho lá a visita destes senhores simpáticos, para alguns não tão simpáticos, que são grifos, abutres. Ou seja, isto para mim tem um significado especial, porque ao ter predadores de topo, quer dizer que o meu ecossistema das vinhas está saudável. Aqui exemplos. Aqui o exemplo de tentar regar nas horas de vazio, ou seja, à noite, para evitar menos evaporação e menos consumo de energia. Temos ali exemplos como minimizamos a deriva, herbicidas sempre com barras com bicos antideriva, neste caso aquilo é um AVIOC, só para localizar a monda, o herbicida naquele local e não haver deriva nenhuma. Temos ali 2 exemplos, as bacias de retenção, onde lavo os tratores e onde são despejados o resto das caldas. Aquilo são as bacias de retenção dos fertilizantes. Isto é uma sonda EnviroScan, isto são contadores em todos os furos para saber exatamente o que é que estou a gastar em água. Outros exemplos que tenho, isto é aquela área de montado que está, digamos, semi-selvagem, digamos assim. Tento conservar aquilo que a natureza, porque como também não é uma área tão muito interessante para nós, que nós estamos dedicados sobretudo à viticultura. Podem ver o exemplo como nós temos aquilo. E depois, além, temos a aplicação de calcário, cá está, para tentar desbloquear o fósforo que existe no solo. Isto é uma vinha nova que nós plantámos o ano passado, cá está com um spot verde, que este ano o que fizemos foi, como estavam a encarrascar, digamos assim, tanto os sobreiros como as azinheiras, fizemos a poda de formação inicial para tentar fazer de além um pequeno montado. Cá está, são os pequenos spots verdes que tentamos fazer. Isto é o exemplo da grade rápida que nós utilizamos, ou seja, tentar minimizar o consumo de combustível, e cá está, refirmo outra vez, não é trabalhar o solo
não é trabalhar o solo. O que nós queremos é eliminar as infestantes, porque temos fortes restrições a nível hídrico. Cá está, isto é uma vinha nova com enrelvamento espontâneo. Aquilo é uma vinha velha também com enrelvamento espontâneo e aquela é a vinha velha depois da monda, cá está. Nós utilizamos herbicidas, mas tentar localizar o herbicida naquele local. Isto foram os postes de madeira que utilizámos para a locação dos postes para as aves de rapina. Cá está outra vinha nova com o enrelvamento espontâneo e aquela são as nossas consociações de parafeno em biológico. Isto já são vinhas novas, isto é vinhas novas, já com a parte de cima, vinhas novas com enrelvamentos semeados. Da parte de baixo temos as vinhas velhas com enrelvamento semeado. Temos vinhas novas com enrelvamento semeado e espontâneo. E outras vinhas velhas com enrelvamento semeado e espontâneo e vamos vendo. E por acaso está-me a agradar porque normalmente nas vinhas de enrelvamento espontâneo tem muitas grisandas, ou seja, começam logo ali final de janeiro, as abelhas mudam-se para ali. Depois, à medida que o ciclo que vamos evoluindo no tempo, as grisandas agora já pararam a floração, começam as florações dos trevos e elas mudam-se de umas vinhas para as outras. E ali temos um bichinho que eu gosto muito, uma joaninha. Cá está, este é o aspecto destas vinhas com enrelvamento semeado em plena floração e cá está ali o aspecto que eu gosto, que é o bichinho que mais gosto de ver nas vinhas, que são as abelhas melíferas. Isto, cá está, são os nossos painéis solares, que nós utilizamos os painéis solares, não temos baterias. Fizemos contas, cá está a sustentabilidade económica, fizemos contas e as baterias não nos garantiam, digamos, o preço que nos pediam pelas baterias não se ajustava ao nosso enquadramento, ao nosso planning. Nós utilizamos painéis solares para retirar água durante o dia dos furos, armazenamos naquela balsa que ali está do vosso lado direito, e durante a noite, utilizando a energia elétrica em horas de vazio, retiramos a água e espalhamos pela vinha e regamos a vinha. Ali é o aspecto de um poste com os ninhos para morcegos, perto de uma fonte de água, digamos assim. O que é que temos aqui mais? Temos, além do lado direito, um poste para aves de rapina. Aqui em baixo achei ali quer dizer, que é sinal que a vinha está saudável, o ecossistema está saudável, um ninho no meio da vinha, e aqui foi naquele montado que eu passei há bocadinho, onde quer fazer o spot verde, uma poda de formação inicial, ou seja, vou ter um mini montado no meio de 30 hectares de vinha para estabelecimento ali da fauna e flora. E aqui um bichinho que lá apanhei, que acho que é um peneireiro, não sou muito especialista em aves de rapina, mas ao ter predadores de topo quer dizer que mais uma vez que o ecossistema está saudável. Pronto, e é isto mais ou menos. Obrigado. Então, muito obrigado pela intervenção. Então, agora passamos para a última intervenção do Pedro Terezo, que está ligado à viticultura desde 2001, com a pós-graduação em viticultura pela Universidade de Évora, exerceu durante 12 anos a função de gestor agrícola no Esporão. Atualmente, para além para trabalhar na agrosustentável, tem um projeto familiar de consultadoria agrícola na área da agricultura, da precisão e da sustentabilidade, e é também auditor de um grupo de investimento americano. Portanto, e vai apresentar como tema a viticultura de precisão e sustentabilidade. Muito obrigado. Dar os parabéns ao Vibeja por mais uma edição, desta vez diferente do que é normal. Dar os parabéns e agradecer o convite que nos interessaram, a Cooperativa Agrícola, a Adega Cooperativa, desculpe. E eu venho pôr-me aqui no papel hoje de consultor e falar um bocadinho. Gostei muito do que o Zé Teixeira disse e acho que falta um bocadinho de medir aquilo que estamos a fazer nas culturas, quer sejam ela vinha, olival, amendoal. Falta muito medir e o plano de sustentabilidade trouxe-nos um bocado isso, de perceber o que é que estamos a fazer, se estamos a fazer bem feito ou mal feito. Hoje vou falar um bocadinho de ecointensificação, que eu acho que às vezes a gente esquece que temos 1 hectare de vinha e 1 hectare de vinha tem que ser 1 hectare efetivo de vinha para tratar. Bom, o nosso grupo, o nosso projeto tem como missão inspirar as pessoas a produzir sem pesticidas, ou pelo menos temos essa pretensão e olhamos muito para a nutrição e para aquilo que a planta nos vai dando e monitorizamos muito em termos
do que é que se vai a passar no real time dentro da planta, para nos depois ajudar em termos de práticas. Bom, a agrosustentável o que mais não faz é utilizar a tecnologia. Se nós temos a tecnologia disponível, temos que a utilizar a nosso favor. Fazemos mapas, qualquer que seja a plataforma, drone, satélite, o que seja, e estes mapas têm que ter uma finalidade muito específica, têm que nos ajudar a produzir com mais com menos. Muitas vezes não é preciso a tecnologia, muitas vezes a inovação passa só por um bocado de tubo, um martelo, um marrão e um bocado de água, só para fazermos algumas medições, principalmente no nosso solo. O que depois esta informação da parte da viticultura de precisão ou da agricultura de precisão, estas ferramentas vão-nos dar apoio depois na gestão de rega que fazemos por potencial hídrico de base. Não utilizamos sondas. Trabalhamos na nutrição da planta e nutrição do solo e saúde do próprio solo, porque eu só tenho plantas saudáveis quando tenho solos saudáveis. Trabalhamos a fitossanidade e a biodiversidade funcional, que é uma parte muito importante do projeto, que é a avaliação dos auxiliares que temos nas nossas vinhas. Bom, esta pergunta está aqui por propósito, mesmo para nos deixar um bocado, uma pergunta gancho, para nos deixar um bocadinho a pensar naquilo que fazemos nas nossas vinhas, que é, eu quando invisto num hectare de vinha, eu tenho um hectare de vinha efetivo, mas muitas vezes não acontece e a gente perde quase 60 e muitos % da área, em que por vezes não nos preocupa, porque a interlinha a nós muitas vezes não nos preocupa, mas efetivamente a interlinha faz parte do hectare de vinha. E isto é bom, é uma mudança de mindset que eu ando a apregoar e que ando a defender há algum tempo, em que quando a gente investe no hectare de vinha, a gente tem que trabalhar o hectare de vinha, ponto, porque não podemos só olhar para a planta. E tenho aqui uma fotografia que isto, uma vinha de 2.8 metros por 1, em que tenho 1.8 de entrelinha, em que a planta me vai ocupar meio metro de um lado, uma linha do lado direito e outra meio metro de outra linha do lado esquerdo. Então, só me está a preocupar 36% da área do hectare? Não pode. Eu tenho que trabalhar o hectare inteiro. Tenho que trabalhar os 2,80 metros e neste caso eu tenho que trabalhar 1,80 m que tenho disponível. Como é que eu posso trabalhar? Eu tenho aqui dois casos, dois projetos. Um projeto, o do lado esquerdo, é um produtor que... Desculpem lá. É um produtor, são dois produtores, a fotografia foi tirada uma semana de diferença, um preocupa-se com a interlinha, o outro não se preocupa com a interlinha. E esta interlinha nós temos que brincar, temos que trabalhar, temos disponível para trabalhar com a própria natureza. E uma pergunta aqui é óbvio, os dois produtores querem produzir uvas, querem produzir quantidade, querem ter 10 toneladas por hectare, o objetivo é ter 10 toneladas por hectare. E a pergunta, não vou fazer aquelas perguntas todas, mas vou-vos perguntar as duas últimas perguntas. Quem é que é mais sustentável? Eu penso que não tenho dúvidas nenhumas que é o do lado esquerdo. Quem é que vai chegar primeiro às 10 toneladas? Muito provavelmente, depende de outros fatores, mas muito provavelmente o do lado esquerdo vai chegar às 10 toneladas. E quando falo em agricultura biológica e agricultura sustentável, isto passa por aqui. Isto, nós temos que olhar para a vinha como um todo e não olhar só para a área de linha de vinha, ok? Portanto, acho que é uma área que nós temos que investir. E o que nós queremos basicamente é, e desculpem, para em inglês, é nós temos a nossa cover crop, o nosso coberto vegetal, e passar o nosso coberto vegetal para um green cash crop. E um green cash crop é o cover crop, dar dinheiro a ganhar, pôr dinheiro nos bolsos. É dinheiro que nós não vemos, mas é dinheiro que nos tem que entrar nos bolsos por poupança. Poupança de gasóleo, poupança de água, todo o tipo de poupança que a gente possa ter aqui com esta situação, ok? O que eu quero passar é trabalhar a entrelinha de forma a produzir biomassa suficiente e fazer uma green cash crop. E onde é que entra aqui a viticultura de precisão? Como é que podemos atuar aqui em relação à viticultura de precisão? Ou que ferramentas é que nos podem ajudar? A viticultura de precisão basicamente tem, digamos, controlar e monitorizar e criar aquilo que nós chamamos uma baseline, que é o nosso ponto zero. Eu vou começar e tenho que perceber onde é que está o zero.
que é para perceber para onde é que vou caminhar. E isso nós temos que medir. A criação do baseline, basicamente eu estou num ponto e para onde é que eu me quero deslocar em termos de sustentabilidade na vinha, ou em termos de produção na entrelinha. Basicamente é perceber onde é que estou e para onde é que vou caminhar. Bom, às vezes pensamos que a viticultura de precisão, a precisão é os drones, é os Moto 4, é mapas, e um simples telemóvel dá para fazer viticultura de precisão. Um telemóvel com GPS e uma aplicação. Volto a repetir, um telemóvel, um GPS e uma aplicação. Como? Se eu tiver um telemóvel com georreferenciação, se tiver um ponto, estou num ponto, tiro um indicador. Nós utilizamos aqui, por exemplo, fotossíntese, desidrogenase, que é uma enzima da microbiologia do solo, o carbono microbiano e a respiração microbiana. Eu tenho um ponto, georreferencio, qualquer dado que eu tire está georreferenciado. Faço uma tabela, Excel, passa para imagem quando eu tenho uma intervenção de um GIS. E isto é simples. É simples, tem que ter um técnico, mas é uma operação que pouco dinheiro requer. Ok? Basicamente, estou a fazer viticultura de precisão. Tenho um mapa. O que é que este mapa me pode ajudar? Como posso melhorar a performance? Aquilo é um indicador. Como é que eu posso melhorar aquele indicador? Começo aqui, para onde é que eu quero ir? Para onde é que eu quero melhorar o indicador? Ok? O nosso case study. Estamos na herdade da Amoreira de Cima, em Montemor. Somos abastecidos pela herdade dos Minutos. E vou-vos falar um bocadinho do que estamos a fazer com o coberto vegetal e utilizar o coberto como ferramenta para mitigar efeitos das alterações climáticas. Bom, antes de criarmos a nossa baseline, o que é que fizemos? Definimos aqui uma série de seis objetivos em que quisemos reduzir a dependência dos combustíveis fósseis, reduzir a dependência do cobre e do enxofre, recorda, esta vinha é em biológico, reduzir a erosão do solo na vinha, melhorar a performance hídrica do solo. Atenção, e este para mim é dos pontos mais importantes, porque estamos a falar em alterações climáticas e estamos a começar a perceber que os fenómenos são cada vez mais extremos. Menos tempo de chuvas, menos água, mas quando ela vem muito mais intensa, portanto chove muito mais em menos espaço de tempo, e depois aumentar a saúde da planta e a saúde do próprio solo. O que nos levou a criar 4 ou 5 indicadores para criarmos aqui uma baseline de trabalho. O primeiro, se eu quero proteger o solo, eu tenho que perceber onde é que eu tenho os sítios, o maior potencial de perda de solo. Temos um indicador que nos diz isso mesmo. Se vocês repararem, a amarelo, eu tenho um risco potencial de perda de solo de 2 a 5 toneladas de solo por ano, hectare-ano. Portanto, vejam bem, estamos a falar de uma vinha que tem uma inclinação possivelmente 3, 4%, 2 a 5 toneladas de hectare por ano é muito solo, ok? Este foi uma dos indicadores que levantámos. O segundo indicador foi perceber a composição florística que nós temos na nossa vinha, porque a composição florística é muito importante no parâmetro da infiltração de solo. Quanto mais biodiversidade eu tenho no meu coberto, maior capacidade do solo tem de infiltrar. Outro ponto mensurável que tirámos para a nossa baseline foi sujeitar o solo a uma simulação de 20 mm de chuva e perceber onde é que eu tenho mais o solo com capacidade mais rápida de absorver água e onde é que eu tenho a capacidade ou menos capacidade do solo de absorver água. Eu posso-vos dizer que tenho solos de 10 minutos, aqui não é este caso, eu posso-vos dizer que tenho solos de 10 minutos a absorver 20 mm de água e tenho solos para absorver 9 segundos 20 mm de água. Portanto, vejam a capacidade, se eu tiver um solo de 10 minutos, não há água que vai entrar, não há água que vai filtrar, ela vai se perder toda por erosão. Portanto, logo aqui à partida, eu consigo perceber onde é que vou intervir em termos de coberto vegetal. Outro baseline estamos a falar de saúde de solo e estamos a falar de saúde de plantas. Outro baseline é a compactação de solo. Quem trabalha com vinhas, culturas permanentes, qualquer que seja a cultura, tem de certeza absoluta um desafio enorme que é gerir a compactação de solo.
O que nós fizemos foi, de 10 em 10 centímetros, fazer medir a compactação de solo de 10 em 10 centímetros, à profundidade do perfil, e perceber onde é que as plantas e o coberto tinha mais e menos capacidade de expandir, onde é que podíamos prosperar mais com a microbiologia, porque sem ar, a microbiologia, as raízes acabam por não prosperar. Outra baseline que nós avaliámos, o ponto zero, foi em termos de microbiologia do solo. Temos o caso de biomassa, portanto a quantidade de microbiologia que nós temos num solo, e se vamos trabalhar com microbiologia, temos que mapear, perceber o que é que temos. E aí dou razão ao Zé Teixeira, que para tudo temos que medir. Por saber o que é que estamos a fazer, temos que medir. E se vamos trabalhar com microbiologia do solo e ajustar práticas à microbiologia de solo autóctone, eu tenho que perceber o que é que lá tenho. Bom, isto deu-nos uma série de mapas. E o que vamos verificar, por exemplo, tenho aqui um exemplo, onde eu tenho mais microbiologia do solo, é onde eu tenho mais fotossíntese. E isto é interessante e vem confirmar a bibliografia que diz onde eu tenho mais fotossíntese, aumentando a fotossíntese da planta, ela vai produzir mais fotossimilares, mais açúcares, e os açúcares em excesso que vai produzir vai alimentar a microbiologia e promove uma simbiose entre a microbiologia e a própria planta, que vai dar a saúde à planta e a resistência à própria planta a fatores bióticos e abióticos. O mapa que eu vos mostrei aqui atrás, basicamente o que nós pretendemos é saber onde é que vamos focar primeiro as atividades. É lógico, se eu tenho mais microbiologia, se eu tenho mais fotossíntese, as coisas estão melhores no azul, no mapa azul, eu vou focar a minha atividade no mapa que está em RGB, que está em mapa Google. Ok? Portanto, basicamente, a viticultura de precisão é focar a intervenção nos pontos que estão abaixo do limiar da nossa gestão, independentemente qual seja o indicador. Práticas de saúde do solo que estamos a fazer. E o coberto vegetal aqui é fundamental, e a escolha do coberto vegetal é fundamental. Eu tenho batido, o chapa 5 não é possível. Eu tenho que fazer um coberto vegetal ajustado àquilo que o solo me está a pedir. Eu tenho um solo compacto, eu tenho que pôr um coberto vegetal ajustado ao solo compacto, ou que promova a descompactação de solo. Quero promover a biodiversidade funcional, eu tenho outro tipo de coberto vegetal. Quero uma proteção de solo, eu tenho que ter outro tipo de coberto vegetal. Por exemplo, neste caso, eu quero promover sempre, e normalmente os projetos onde estamos, o primeiro ano é sempre para promover a proteção do solo, porque a proteção do solo é o ponto crítico, normalmente é o ponto crítico, e a capacidade de proteção vem muito da relação carbono-azoto que tem um coberto. Quanto mais relação carbono-azoto, mais capacidade ele tem de proteger o solo, e mais demora a microbiologia degradar esse coberto. As leguminosas, nós estamos a medir análise de seiva de 6 vezes por campanha, e as leguminosas podem trazer um aporte muito grande de azoto e vendem como uma fertilização orgânica, uma fertilização de vinha, mas o que nós temos notado é que quando há um aporte tremendo de azoto, eu vou ter problemas de ataques de insetos que têm um tubo digestivo simples. E o tubo digestivo simples, as cicadelas e os ácaros. Portanto, leguminosas importantes, mas em quantidade ajustada e não muito forte. Portanto, se eu quero o máximo e criar o máximo de biomassa possível, eu vou ter que nutrir o meu coberto, não estou a fertilizar com NPK, portanto estou a utilizar produtos orgânicos, e estou a falar de chá de composto, por exemplo, um deles, ácidos úmicos e flúvicos, tudo que seja para alimentar a microbiologia, ou seja, antes do corte fazemos uma aplicação, o corte fica entre a aplicação e o solo e acaba por dar condições, estamos a fazer, desculpem o termo, a cama à microbiologia para estar a trabalhar. Não pretendemos incorporar o coberto, logicamente só em casos extremos em que queremos melhorar a estrutura do solo. Posso-vos dar um exemplo. Este ano, numa vinha no Algarve que estamos a acompanhar, fizemos uma mistura de gramíneas, à base de gramíneas,
e criar biomassa para... Temos um solo muito argiloso, muito pesado, e queremos melhorar a estrutura do solo, portanto fizemos uma mistura já ajustada para haver uma incorporação por causa do tal carbono que vos estava a falar. E depois intercepas de corte na linha, não queremos perturbar a linha de vinha, porque quanto mais perturbação fazemos, mais reduzimos a quantidade de microbiologia no solo. Esta fotografia tem uma história que passo-vos a contar um bocado. Nós temos um efetivo de 50 ovelhas e as ovelhas pernoitavam junto a um barracão. E ao pernoitar deixavam os dejetos, defecavam, e em setembro, depois das vindimas que choveram perto de 100 e poucos milímetros, e começou a haver a integração da própria matéria orgânica da ovelha com uma zona de tuvená à frente do barracão. E isto foi um bocado de matéria orgânica que eu apanhei, e vejam a quantidade de microbiologia que tem a matéria orgânica. Ok? E por isso é que eu digo que a entrada dos animais é essencial para quem quer multiplicar a microbiologia e evitar comprar microbiologia. A gestão da biomassa na cultura é o que as ovelhas fazem, normalmente. No inverno entram na vinha, comem o que há para comer, inoculam, pela fotografia, inoculam microbiologia autóctone, não estamos a poupar dinheiro. Portanto, o solo tem microbiologia, a gente é que o tem que potenciar em termos de microbiologia. Estamos a medir a compactação, como já vos disse. Punha-se o caso da compactação pelo trânsito dos animais dentro da vinha. Esse risco de compactação é mínimo, não conseguimos apontar a compactação. E estamos a medir, atenção, estamos a medir com um equipamento hidráulico que faz uma medição georreferenciada, portanto esse caso não se põe. Estamos a nutrir o coberto, como vos disse anterior, e depois há uma questão que é muito importante e que às vezes a gente não toma atenção, que é o maneio e a gestão do animal. Quanto mais carga microbiana eu quero num terreno ou num solo, eu tenho que pôr muitos animais em pouco espaço e pouco tempo. O pouco tempo dá capacidade de regenerar o solo, de regenerar as ervas, de não rapar. Muitos animais em pouco espaço, a carga é os animais que vocês colocarem dentro da área respectiva. Poucos animais numa área muito extensiva, o impacto é pouco. Saúde da planta. E aqui é que eu acho que falha muita coisa. Aqui é o que nós temos que medir dentro da planta, a ver o que é que ela nos diz ao longo da campanha. Para nós não é suficiente uma amostragem à floração e ver o que é que tem de fósforo, azoto e potássio. Nós fomos mais longe, fomos à procura de parceiros que nos dissessem, através da análise de seiva, como é que estão os nitratos, o amónio dentro da planta, a síntese proteica, porque isso é que dá a proteção à planta. Ok? E a fotossíntese, nós sabemos bibliograficamente, sabemos quais são os minerais que estão responsáveis pela fotossíntese, e se eu conseguir aumentar a eficiência da fotossíntese, eu vou conseguir produzir compostos em excesso, e esses compostos em excesso vão produzir plantas muito mais saudáveis e microbiologia e solos muito mais saudáveis. O equilíbrio nutricional é das coisas mais importantes, e não é o chapa 5 que nós vamos conseguir este equilíbrio nutricional. E por isso é que avançamos para as análises de seiva, que é para perceber entre os íons e os cationes que estão a circular dentro da planta, quais é que estão a provocar o desequilíbrio, porque é o desequilíbrio que promove a dificuldade da planta e a falta de resistência a fatores bióticos e abióticos. E depois, no meio disto tudo, temos um indicador que é importantíssimo e que aconselho toda a gente a medir, uma coisa simples, o Brix. O Brix da planta não é mais do que uma prensa hidráulica, tirar umas folhas no campo, prensar, fazer uma prensa simples, retirar o líquido e medir no refratómetro que todos os viticultores, todas as adegas têm. A partir dos 12, 15 de Brix, a planta começa a produzir compostos, ceras, lípidos e outros polissacarídeos que aumentam a resistência de pragas e doenças.
e é isto que é o cerne da questão, que é perceber quais são os produtos no mercado que nós temos no mercado, como é que podemos intervir na nossa vinha e no nosso coberto para aumentar o BRICS. E é isso que nós estamos a experimentar. Indicadores, o que depois mostra que estamos no bom caminho ou não. Este mapa, a zona azul é a zona onde tenho mais microbiologia pelas análises e é onde aparecem mais cogumelos, mais micélio no nosso solo. Em termos de dinâmica de água em profundidade, temos aqui um caso, depois de uma chuvada, as sondas, os sensores de leitura separada indicam-nos que há medições ou que a água acusa à profundidade, portanto a água passa pelo perfil, neste caso com aquilo que choveu e o que a sonda nos diz, o que choveu absorveu 53% do total. Mais indicadores, duas fotografias que eu vos passo a explicar. Depois de 100 milímetros de água de chuva numa semana, eu fui à vinha perceber onde é que eu tinha problemas de erosão. Interessante. O único sítio onde tinha uma poça de água era num canto, na parte mais baixa da vinha, e que está ali, e que foi através de um rodado de trator. E as botas foi ao final da visita que não foi preciso botins. Estão limpinhas. Simulador dos 20 milímetros. Temos 4 composições florísticas e temos diferenças de 223 segundos na composição florística B e 47 segundos na composição D. A composição D, posso-vos dizer que é a mistura mais biodiversa, não vos vou dizer quais são as sementes, logicamente. Gasóleo agrícola, em 3 anos 69% menos de consumos de gasóleo. E por aqui termino, só para vos dizer que não é questão de chover muito ou pouco, ou de fazer muito calor, ou pouco calor, ou escaldão. É a forma como estamos preparados para receber a chuva ou não. Muito obrigado. Muito obrigado. Tenhamos agora aqui um momento para algumas questões. Eu começo já por uma minha, que era para o engenheiro José Teixeira falar só depois ligeiramente um pouco sobre a questão da rega, para qual será a frequência, digamos, e a quantidade na vinha para melhorar a raiz e a saúde da planta. Depois temos aqui mais 2 questões que foram enviadas, vou fazer já uma primeira também, uma segunda para o engenheiro José Teixeira para ele responder, que é a seguinte: o controle da vegetação na entrelinha não seria mais interessante através da herbicida e com destroçador do que em vez da grade rápida? E a aplicação de bioestimulantes é generalizada ou apenas nas zonas em que há problemas de desenvolvimento das plantas? Ou seja, em relação à rega, assim, como isto não há uma fórmula. Era bom que houvesse, mas não há. Que é assim, há anos que chove mais, há anos que chove menos, e nós temos que perceber a capacidade de retenção dos nossos solos. Ou seja, a capacidade utilizável dos nossos solos. Eu tenho solos xistosos, tenho argilocalcários. Ou seja, os argilocalcários conseguem reter muito mais água e têm uma capacidade de armazenamento maior que um solo xistoso, ou argilo-xistoso, ou franco-argilo-limoso. Mas, no entanto, também temos uma capacidade de campo mais elevada, mas, no entanto, também temos que saber que tem um ponto de amortecimento permanente também muito mais elevado. Ao contrário de um solo argilo-xistoso, que tem uma capacidade tem uma capacidade de campo menor, mas também tem um ponto de amortecimento permanente menor. Ou seja, cada solo é um solo. Há vinhas em que, por exemplo, necessitam de 500 metros cúbicos por ano, há outros que precisam de 750, há outros que simplesmente nem sequer precisam de regar. Portanto, e também localizar as nossas castas, sabendo o que é que cada casta, o que é que necessita. Por exemplo, as castas brancas tenho-as localizadas sobretudo em zonas mais frescas, em solos onde estão solos argilosos, porque pretendo vinhos com um bocadinho menos gradação, também eu vou acompanhando o que o mercado quer, vinhos se calhar com um bocadinho menos teor alcoólico do que aqui há uns anos, e logicamente necessitam de um bocadinho mais de água, também produzem um bocadinho mais, mas também produzem muito mais acidez, porque são uvas que vão produzir vinhos muito mais aromáticos. Portanto, isto não há fórmula. Cada talhão é um talhão, cada solo é um solo e cada casta é uma casta. Obviamente, nós já sabemos que há castas que necessitam mais de água do que outras. Por exemplo, um cirá
no mesmo tipo de solo, por exemplo, de um aragonês, o cirá necessitará muito menos de água, em teoria, do que um aragonês. Qual é que era a segunda questão? Entre linhas do uso, mas eu vou repetir outra vez. Portanto, o controle da vegetação na entrelinhas não seria mais interessante através de herbicida e destroçador do que da grade rápida, e a aplicação de bioestimulantes é generalizada ou apenas nas zonas em que há problemas de desenvolvimento nas plantas? Recorrendo à parte de nós fazemos linha sim, linha não, em relevamento. E na linha que não é na linha que queremos manter um enrelvamento, deixamos fazer as plantas que lá estão a fazer a floração e depois são destroçadas com destroçadora de correntes. Não com destroçadora de martelos, mas sim com destroçadora de correntes. Na linha que é mobilizada, aí sim estamos a tentar utilizar a grade rápida. E a grade rápida porquê? Consegue fazer o dobro na mesma hora, no mesmo dia de trabalho, consegue fazer o dobro da área de uma grade normal ou de um escarificador. Eu não me interessa estar a mobilizar em profundidade, só quero eliminar o coberto vegetal daquela zona rapidamente, sem mobilizar o solo. Pronto, basicamente acho que é isso. A outra linha, sim, a outra linha, sim senhora, é destroçada recorrendo a destroçador de correntes. Em relação aos bioestimulantes, todas as nossas vinhas são tratadas com bioestimulantes. Já foram tratadas este ano no primeiro tratamento, não, porque temos uma área foliar relativamente pequena. Já fiz uma aplicação de ascofilo nudoso e amanhã, consoante as condições meteorológicas ou segunda-feira, vamos ver o que é que chove, o que é que não chove, vão ser tratadas também com o antimílio e o antioídio, com o adubo foliar e também com bioestimulantes, mas desta vez já com ascofilo nudoso, com euclónia máxima. Porque nós queremos estimular tanto as vinhas novas, as vinhas velhas a produzirem raízes e a fortificá-las, ou seja, uma planta que esteja saudável é muito mais resistente a todas as doenças e pragas. E como cada vez mais, e eu atribuo um bocadinho disso às alterações climáticas, quem anda no campo apercebe-se disso. As paragens de maturações que nós temos durante o mês de julho e o mês de agosto. E depois vamos ter origem a uvas que vão dar origem a vinhos completamente desequilibrados. Eu tento fazer as melhores uvas possíveis. Eu trabalho sempre para fazer grandes reservas e reservas. Depois o ano e o clima assim o dirá se vão para isso ou não. Mas tento fazer o meu melhor. Digamos que é com esse objetivo que fazemos os bioestimulantes. Tentar que as plantas ficam o mais fortes possíveis. Estes bioestimulantes vão poupar energia à planta para ela gastar noutras coisas. Ok, muito obrigado. Penso estar respondido. Agora uma terceira pergunta, neste caso para o engenheiro Pedro Terezo. No que respeita à microbiologia do solo, tem dados sobre a ação das micorrizas arbusculantes broculares nativas, quer como potenciadoras da eficiência do uso dos fertilizantes, quer do ponto de vista sanitário para competidores com os fungos patogénicos do solo? Bom, nós estamos a utilizar, não estamos a inocular, atenção. Quando eu falo conhecer o que nós temos no nosso solo é conhecer a fauna, a microbiologia autóctone e potenciar essa microbiologia autóctone. Eu não estou a inocular microbiologia que existe aí, que é comercial. Primeiro ponto. Segundo ponto, a microbiologia vai entrar em simbiose com a própria planta. E é a planta que vai mandar naquilo que quer, porque a microbiologia o que vai fazer é transformar os nutrientes que não estão disponíveis e vai reciclá-los e vai despachá-los para dentro da planta. E a planta, a planta é que vai mandar em termos de exudados radiculares, com a fotossíntese é que vai mandar aquilo que vai pretender, ok? Portanto, a microbiologia é muito importante nesta relação simbiótica. E é a própria microbiologia que, se a planta só está a pedir à microbiologia aquilo que quer, é a própria microbiologia que vai aumentar a saúde da própria planta. Ou seja, eu vou ter saúde na planta e vou ter saúde no solo só quando tenho estas duas saúdes, desculpem lá o termo, é que eu vou ter capacidade de produzir sem pesticidas. Uma coisa que nós fazemos muito mal é fertilizar. A microbiologia, quando nós estamos a fertilizar com síntese, com fertilizantes de síntese, o que estamos a dizer à planta
é o seguinte: atenção, eu sou um fertilizante de síntese e tu vais ter que me absorver. E a planta o que vai fazer, porque é muito mais rápido e muito mais fácil, vai buscar esse fertilizante de síntese e deixa a microbiologia de lado. E a microbiologia não vai trabalhar para alimentar a planta. E a planta automaticamente vai se alimentando dos sintéticos, ok? A partir do momento em que eu abandono herbicidas, a partir do momento em que eu abandono os de síntese, a planta vai se sentir obrigada a transformar, a emitir sinais e a emitir exudados radiculares para alimentar a microbiologia e para a microbiologia ir alimentar a planta. E é isto é que nós, é a questão da microbiologia e da micorriza. A micorriza, logicamente, se eu tenho micorrizas, a micorriza é uma raiz muito mais fininha, é um fungo que tem um poder de ir a poros muito mais pequenos. Portanto, tem uma capacidade de ir buscar minerais muito mais longe e a sítios que se calhar estão inacessíveis às próprias raízes. Portanto, isso é mais valia da microbiologia do solo. Agora, como nós vemos a microbiologia do solo eu tenho microbiologia no solo, eu tenho que potenciar a microbiologia do solo e a microbiologia do solo é muito biodiversa. Quando nós aplicamos microbiologia comercial, estamos a aplicar 1, 2, 3 espécies, ok? E o que nos interessa aqui é a biodiversidade da microbiologia, porque uma microbiologia vai facultar à planta um determinado tipo de azoto, outra microbiologia vai facultar o potássio, outra o fósforo, outra, ok? Portanto, a nossa visão é a microbiologia autóctone e aquilo que temos nos nossos solos. E para isso é essencial o coberto vegetal e como trabalhamos o coberto vegetal. E temos que ser coerentes naquilo que estamos a trabalhar, que é, não faz sentido nós termos uma aplicação de herbicidas ou uma aplicação de produtos de síntese se eu quero trabalhar com a microbiologia. Não faz sentido. Temos que ser coerentes. Não faz sentido eu inocular. Eu dou muito esse exemplo. Às vezes estou num parceiro e ele diz-me assim: Pedro, olha, inoculei micorriza. Ok, então e agora o que é que vais fazer? Como é que eu faço? Pois, então agora tens que multiplicar essa microbiologia que tu foste inocular, porque senão estás a dar dinheiro a ganhar ao comercial da microbiologia. E ele pergunta: mas como é que eu faço isso? É simples. Perguntas ao comercial da microbiologia como é que ele faz para potenciar essa microbiologia ou para multiplicar essa microbiologia. Mas ele não sabe dizer. Pois. E uma das formas de potenciarmos a microbiologia é os cobertos vegetais. Ponto. E depois sermos coerentes nas práticas que estamos a fazer. Ok? Temos que ser o corte, gestão de corte. Como é que fazemos o corte? Quando fazemos o corte? O Zé Teixeira há bocado estava a dizer: não gosto de ter em junho ou maio, não gosto de ter corte. Mas se calhar se eu tiver que ter, tenho. Como é que eu faço? Faço o corte. Ok, tenho solo, tenho o corte, tenho a microbiologia. Vamos dar alimento, não vamos dar alimento. A questão que nós queremos é olhar para a vinha como um todo e não olhar só para a linha de vinha. Eu tenho um projeto de... posso falar de amêndoa? Um projeto de uma PREN. Nós estamos a produzir biomassa para mandar biomassa para cima de um camalhão. Portanto, temos uma área produtiva que muita gente não usa e que pode usar. Eco-intensificar. E isso é o que nós temos que comunicar. Hoje estamos numa de comunicar. Temos que comunicar. Eco-intensificação. Eco-intensificação. Ok, muito obrigado. Não sei se haverá mais alguma questão, mas estamos já um pouco em cima do tempo. Só que foi uma muito rápida, para terminarmos. Uma questão de valor do produto em termos de material certificado. Se já tem algum feedback de majoração de valor no vinho de uma garrafa já certificada, se há majoração e de quanto é que é a majoração em termos de valor para o vinho, para o produtor, que é isso que estamos a falar de dinheiro.
investimento, em termos também da certificação, mas nós, por exemplo, também para a certificação consultámos todas as 4 entidades certificadoras, o valor era semelhante, no fundo, todo o trabalho que fizemos durante estes 5 anos também envolveu investimentos, mas também, claro que sabemos que ao investir também vamos ter algo em retorno. E quando fazemos qualquer plano de investimentos e que fazemos, sempre planeamos no ano anterior, também já vamos saber quanto é que vamos ter este retorno, nem que seja em termos de melhorias da qualidade do solo, da qualidade da água. Portanto, acho que vai haver sempre uma melhoria, nem que seja em termos ambientais. Claro que se calhar só vamos ter esses valores, se calhar no futuro mais próximo. Mas em termos de retorno de garrafa, quanto é que poderá? 10, 20, 30% no valor de garrafa? É que estamos a falar de custos associados, independentemente da parte mais social e de sustentabilidade social, mas depois o que interessa é depois a... Noutras zonas do mundo, quer dizer, onde eles já estão mais avançados, os estudos que nós verificamos, os preços, as variações que nós vimos, apontam para um premium do vinho que tem um selo de certificação sustentável na ordem dos 5 a 10%. Ora, isto vai depender do vinho em si, não é? Claro. Imaginar, uma garrafa de vinho, um produtor no Alentejo que vende uma garrafa de vinho, normalmente está numa prateleira a 2,5€, se essa garrafa de vinho daqui a um ano tiver um selo de produção sustentável, eu não acredito que ele consiga pôr mais 25 cêntimos em cima da garrafa, porque o consumidor não está disposto a isso. Sim. Em vinhos vinhos mais premium, com um preço mais elevado, aí acredito que sim, até porque isto tem muito a ver também com a expectativa que o consumidor tem. Nós temos que ver que uma coisa que para mim é muito clara, mas que não é clara para toda a gente, que é, o vinho não é sustentável. Nós temos o vinho biológico e há análises que podem determinar se o vinho tem ou não tem um nível de sulfuroso para poder ser chamado biológico e outras coisas. Neste caso não é o vinho que é sustentável, é a forma de fazer que é sustentável. E, portanto, nós estamos claramente a apostar, e isso é num grupo de consumidores que começam a aparecer, não tanto cá em Portugal, mas os Estados Unidos, Canadá, Japão, Coreia do Sul, começa a aparecer um conjunto de consumidores mais habituados a pagar o vinho a um preço mais elevado, que olham para a forma de produção como um fator de diferenciação. E temos também as gerações mais novas, muito mais preocupadas com o que é que está por trás daquele produto do que as pessoas, por exemplo, da minha idade. Portanto, há aqui digamos que umas expectativas quanto ao tipo de produção que é apresentada às pessoas, e é esse tipo de produção que pode justificar um pagamento mais elevado. Mas as referências que nós temos é um prémio de 5 a 10% sobre o preço, digamos, do produto que não tem essa certificação. E só acrescentando mais uma coisa, agora cada vez mais em termos para vendermos para monopólios, eles pedem mais determinadas certificações, entre quais as certificações de produção sustentável, e também mesmo as próprias revistas, críticos internacionais também sempre fazem muitas questões em termos de se já somos certificados em alguma certificação em redor da sustentabilidade. Ok, então muito obrigado aqui pelas várias intervenções bastante estimulantes e pronto, vamos ter que terminar porque vai começar um novo painel dentro de 15 minutos. Então muito obrigado a todos e muito boa tarde.